Judaísmo é cumprimento ao Torá. É uma das correntes do israelismo, que cultua o Deus Yahvé, cumpre o Torá. O nome de Deus em aramaico, Yahvé, em hebraico, Javé, existe uma variação chamada Jeová. As testemunhas de Jeová, muitas delas analfabetas, ignorantes, loucos, imorais chegam a ser em muitos aspectos. O que é imoralidade? Porque, na realidade, querem julgar tudo sem serem julgados e julgadas. Chegam a caluniar, difamar, matar, até pegar as coisas do alheio, acusar falsamente sem saber. Levantam falsos testemunhos e, com base nesses falsos testemunhos, dão sentenças de morte, querem dar uma de deuses e deusas. Falam tanto de seguir o Velho Testamento e acabam se prostituindo com o Novo Testamento, que é o Novo Testamento das religiões de culto ao demônio. O cristianismo foi criado pelo demônio. E essa é a principal diferença entre quem cultua a Deus Yahvé e essas religiões loucas. A tradução desses segmentos que seguem o Novo Testamento, culto ao demônio crucificado, por isso que querem impedir de crucificar. Porque crucificar o demônio, o filho do demônio, o demônio dentro, um cadáver de 40 dias e 40 noites. Sabe, quando morre o pai e a mãe dessas pessoas, os entes familiares, podia esperar 40 dias e 40 noites para depois crucificar. Aí descobriu o que fizeram. É uma religião, sim, de loucos e loucas, essas que seguem o culto ao cristianismo. A Testemunha de Jeová originalmente não seguiu o cristianismo, só o Torá. Essas pessoas têm traduções e cópias mal feitas a partir das cópias do Vaticano. Não possuem vergonha nas caras para procurar Israel para ter cópias dignas. Essa é a realidade. Falam que não comem carne, que não comem sangue. Aí eles querem comer carne de porco. Tudo que é proibido no Torá fazem. E não sabem interpretar. Abraão não comia carne depois que Deus explicou para ele o que significava. Isaac, Jacob. A prova é que comeu lentilhas para se fortalecer. Se prestar atenção os profetas, água a beber, legumes a comer. Outro fato. Plantar 100 por 1 significa que o que você planta, você come. Criatura não é aquilo que se planta. Então, na realidade, você só come aquilo que você planta e colhe. Outro fato. No Éden paraíso, eis que vos dou por alimento a erva verde do campo, e todo fruto que contém em si a sua semente, vos darei por alimento a tu e teus descendentes. E a toda a criatura da terra, ordeno que tereis por alimento a erva verde do campo e o fruto que contém em si a sua semente. Isso é a lei que Deus ordenou para Adão, Eva e as criaturas. Não existe alteração. Quando ele diz para Noé, ele está anunciando um fato. Ele está dizendo, Noé, da mesma forma que se come a erva verde do campo e o fruto que contém em si na sua semente, haverão descendentes teus que comerão das carnes das criaturas da mesma modo. Só que quem come das carnes das criaturas é responsável pela alma da criatura tanto quanto se matasse um homem. Ele comparou a pessoa que come carne com Caim, com Lameque. Isso é interpretar corretamente. Outro fato, não comer sangue. Não existe a possibilidade de preparar uma carne sem sangue. As de galinha, você olha, se você prestar atenção, tem sangue, tudo tem sangue. Falar que não come? Profeta não come carne, só vegetais. Essa é a realidade. Jeremias era profeta dos figos, porque ele comia figos. Malaquias era profeta das bestas. As pessoas têm tanto medo desse termo, besta significa animal quadrúpede. Malaquias era conhecido como bebedor de leite e comedor de gorduras. Eles queriam acusar de comer secretamente, mas ele falou assim, só se for do leite, porque ele comia queijo. É isso que se chama gordura animal. A gordura animal que se fala, leite. E os seus derivados, queijo. Malaquias era vegetariano lacto. O Jeremias era vegetariano só vegetais e mel. Então, se você for prestar atenção aos profetas do Torá, Canon, todos vegetarianos. Daniel, água a beber, legumes a comer, para não se contaminar com os banquetes de Babilônia, do rei Nabucodonosor.
Chegaram a jogar ele na cova dos leões, porque ele era vegetariano, eles queriam que os leões devorassem, já que para mostrar quem é mais forte, que não quem come legumes, como eles falam, não é quem come capim que é mais forte. Joga o papa capim dentro da cova, zombavam. Ele continuou vivo. Então, aí você vê, quando teve a libertação de Daniel, morreu o pai do Nabucodonosor, morreu Nabucodonosor, morreu o filho de Nabucodonosor, veio Ciro. Quem era Ciro? Quando falaram assim, Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacob, traz o seu rei Ciro. O seu rei Ciro. As pessoas falam, não é o Ciro que já morreu? É o Ciro que já morreu. Ele não é aquele que já morreu umas 3 vezes, Deus trouxe ele de volta? É aquele Ciro que morreu. Mas ele não usa o título de rei, ele usa administrador de Deus. Um dos administradores do Deus Rei Eterno Yahvé. Porque as pessoas usam trocadilhos. Quando você fala que alguma coisa é do Deus Yahvé, Deus é superior. Mas as pessoas usam de forma ignorante os termos. Dessa forma, Ciro foi trazido mais uma vez à vida naquele período para libertar Daniel, já que queriam manter aquele governo de persas e medos. Os persas e os medos tiveram medo quando viram o exército de Ciro. Mas ele falou, da onde saiu Ciro? Aí eles ficaram olhando para o céu, falando assim, onde está a porta? Eles viram o que era ali que estava na frente deles. Eles viram porque é poder. Libertaram Daniel, Daniel continuou a beber água, a comer legumes. E frutas, né? Faz tempo que ele não comia frutas. Fruta, alimento. Para ter discernimento. Agora, a mãe dá em seu cordão umbilical o sangue. A transfusão foi feita e pensada a partir daí. Não era para pegar sangue de qualquer um, mas é se os seus filhos ou filhas, quer dizer, a pessoa da linhagem, pai e mãe, quisesse. Por que fazem esse negócio da transfusão? Porque quando corta, sangra. Quando sangra, fica faltando sangue. Quando fica faltando sangue e o organismo está muito fraco e não consegue mais comer, fez a transfusão porque fala assim, dessa forma a pessoa vai conseguir receber água e alimento. Ela não vai comer sangue. Não tem a possibilidade da pessoa comer sangue. O sangue que circula no ser humano, eu tenho sangue. Esse sangue que circula em mim, ele leva água, nutrientes, alimento. Eu não como meu sangue. Isso é transfusão. É você colocar mais sangue em alguém que perdeu sangue, onde tenha essa alimentação para que a pessoa receba o alimento. O sangue não é a comida, o sangue dá a comida. Para ter uma ideia geral. A criança, quando ela está na barriga da mãe, ela não come sangue pelo cordão umbilical. Ela recebe o sangue onde está o alimento. Circulação. Eu fiquei muito aborrecido quando me deram a notícia do falecimento da minha tia. Não me haviam avisado que ela estava no hospital. Pode-se dizer que eu fui um dos últimos a saber. Não sei se avisaram o Alexandre, se avisaram as outras pessoas. Porque na hora, como foi muito em cima, você fica assim, nossa, Ana, ela estava doente, eu sei que ela ia fazer tudo isso, mas não me avisaram. Por que não me avisaram? Porque sabem que eu brigo. Eu não aceito essas interpretações das testemunhas de Jeová, que não seguem o Torá de forma digna e direita, e querem seguir o Novo Testamento criado pelas religiões de Roma. E Zeus interpretam de forma ignorante. Muitas testemunhas de Jeová são ignorantes, sim. É aquela história, não comem sangue, mas todas essas carnes que são proibidas, elas comem. Se não comessem sangue, por que entram nessas padarias? Já viram que essas coxinhas, aquele vermelhão, você pensa que aquele vermelho ali é o que? Urucum? Não é urucum, tenho certeza. Então, por isso que eu não como coisas fora de casa, eu compro para preparar os meus vegetais. Eu sei cozer, porque cozer no sentido de culinária, e sei cozer no sentido de costurar. Porque se eu precisar, eu não tenho que depender. É aquela história, se eu quiser alguma coisa bem feita, faço eu. Penso assim. Agora, se eu quiser uma coisa super bem feita, Deus Yahvé faz por mim. E eu não vou aceitar o que fizer, não me chamar, não permitir o que eu fosse, nem desse um mínimo de atendimento e assistência, sabendo que nesses lugares, essas pessoas, não é parente deles, não estão nem aí, se eles não deixarem entrar as pessoas. E essa é uma das coisas que eu falo. Por isso que não me chamaram, porque sabiam que eu ia arrumar confusão, briga mesmo.
porque eu acho um absurdo querer seguir ao pé da letra coisas que não sabem interpretar nem possuem alfabetização para interpretar. E eu diria simplesmente inicialmente isso: se você não vai cuidar da pessoa que está ali deitada, pelo menos deixa as pessoas passar para cuidar. Pôr uma compressa, pôr a perna para baixo, pôr ela para cima, ver o que se pode fazer. Vocês ficam discutindo a lei, o que vocês sabem fazer da prática dos cuidados? E aquela pessoa ali, alguém levava ela de carro para lá e para cá? Qual parente? Quem de fato ia lá visitar ela e levar ela nos lugares que ela quisesse ir de carro para poupar a perna? Eu levei uma vida querendo tirar essa CNH da mesma forma que fizeram a interdição por interdição de um processo de interdição, cortam os meus direitos, não deixam eu reclamar, não deixam eu tirar. Ah, mas você tem capacidade de gerir a sua vida pessoal civil. Você pode se virar sozinho. Você é uma pessoa normal, tranquilo. Tirei minha CNH. Finalmente eu tive um aval a favor. Agora querem impedir que eu use? Então aí você vê o que eu estou lutando. Agora eu não achei nada satisfatório e nada adequado não terem me informado, porque sabiam que eu brigo, que eu acho um absurdo a forma como interpreto. Primeiro que pretoriano e pretoriana, a maior parte é ignorante mesmo. Praticam ebriedade, toxicomania, homossexualidade. A maior parte é drogada e drogada. Segundo que no cristianismo eu não encontrei ninguém que obedecesse à lei. A maior parte descumpre mesmo. Bebem vinho, falam do vinho. Você fala assim, olha, pelo que eu saiba, o templo de Roma que bebia vinho dentro do templo de Baco que adorava o demônio. O próprio Baco era o demônio servindo a perdição. Então, na realidade, são estudos. E a Yahvé é Deus Pai. Eu não aceito o que fazem, nem da forma como interpretam. É ignorância. Eu prefiro o judaísmo, o israelismo, porque na realidade o estudo que eles fazem é muito maior, em muitos aspectos. Eu tenho várias formas de estudar e de entender estudo e ciência. Quer dizer que vão fazer o quê? A criança está sendo gerada no feto, vão cortar o cordão umbilical para ela não tomar sangue? E se a criança, depois que crescer e cortar o umbigo, que ela já não tiver uma ligação com a mãe e quiser, de repente, devolver o que ela recebeu no umbigo para a mãe? Ou para um parente, não pode? Na hora da doença, não é o doente que decide. Agora, podiam ter poupado a perna dela, levado de cadeirinha de roda, de carro, ter arrumado um jeito. E eu achava um absurdo. Eu procurava ir lá para evitar ela vir aqui. Só que eu não encontrava ela lá. É mais fácil encontrar ela fazendo alguma atividade na casa dos filhos, visitando alguém, ajudando alguém. Isso era mais fácil assim. Passando, você tá aqui. Eu falei, e você, o que você tá fazendo? Eu vim fazer como? Fui lá no CAPS. Eu fui falar com o psiquiatra que falou, que maravilha, você conseguiu a sua CNH, tá conseguindo caminhar, continua frequentando, depois você vem pra cá, termina de resolver os seus problemas e tudo isso aí. Eu queria. Isso eu falei com pessoas, não com o psiquiatra. Eu tenho que falar com ele ainda, que ele não sabe que eu consegui. Que ele tá de férias. Também a gente precisa de férias, descansar. As pessoas se aposentam e não descansam. E é isso que ficam doentes. Agora, acham absurdo, as pessoas não sabem interpretar a lei de Deus. Queria usar outras religiões. Cristianismo não tem 2000 anos, tenho a certeza. A minha religião tem 5.773 depois de Moisés. Antes de Moisés, tem que lembrar que o povo hebreu estava lá construindo o Antigo Egito, e que no tempo que essas religiões sem vergonhas de culto a faraó, como deuses, Cleópatra como deusas, reis, rainhas, essas religiões falsas, nesse tempo de perdição, Luxor, então foram milênios eles lá, até vir a libertação há 5.773 anos atrás. Essas religiões cristianismo, então, nem se fala, é uma desgraça, é uma loucura, isso não entra na minha cabeça, não quero. Eu já vi, já prestei atenção, aquilo só deixa a pessoa doente. É a mesma coisa que querer ouvir rock do demônio. O cara que quer ouvir por livre espontânea vontade acaba maldito e maldito. Eu prefiro ouvir a palavra de Deus Pai. Teria brigado sim para entrar, para pôr a perna para baixo, para colocar numa posição. Porque eu sei que o hospital. Pergunta para quem é enfermeiro como que é hospital, como que eles cuidam. Tem enfermeiro que está cansado, que também precisa de descanso. Porque se não for ele e ela que resolve, ela que faz. O restante tudo lá. Fumando, mentindo, pecando, ninguém faz nada. Ninguém cuida nada. Ninguém ajuda nada. Eu conheço o hospital. Eu sei como que é.
É um ou outro que está disposto a fazer alguma coisa. O restante não está nem aí. Estudar? Da mesma forma que essa população, em sua maior parte, não está interessada em estudar, e ainda lasca a vida de quem quer estudar, assim também é lá. Ter estudo de verdade, conhecer de verdade? Vixe, poucos, hein? Para ter noção, eu fui num dentista ano passado e coloquei uma peça e ela quebrou. Aí tem que procurar. Aí você fala, vou ou não vou? Funcionou ou não funcionou? Essa é uma questão também. Mas eu não achei nada santo. Foi o pecado. Não avisar-me, porque eu teria tomado alguma providência, até brigado, porque eu odeio esses hospitais. Para mim isso aí é uma fábrica também de loucos e loucas. Melhor cuidar em casa. A tia também não me avisou, porque ela sabia que eu ia brigar com ela. Falar, não, que cirurgia, você já passou de 65, sossega aí, arruma uma cadeirinha de rodas, se quiser empurro. Fazer uma cirurgia no Brasil ainda, um açougue, não faz isso. Porque aqui o pessoal, você sabe, o pessoal sabe guiar bisturi igual veículo. É difícil achar um médico que não beba bebida alcoólica, que não fume cigarro, que não use droga, que não tenha problema de obesidade, que não coma carne, que não seja carnívoro, né? Sinceramente, eu não confio em carnívoro, de jeito nenhum. Pessoas que bebem bebida alcoólica, eu sei como que exercem a profissão, do mesmo jeito que dirige carro em estado alcoolizado. Fumante, essas empresas só contratam fumante. O cara pergunta, você bebe? Você fala, não. Você fuma? Não. Você é dispensado. Agora, se você falar que bebe de vez em quando, você já entra na lista. Se você falar que é fumante, aí você está dentro da empresa. Que coisa, né? Isso é Brasil. Isso é religião. Então, eu vejo a realidade dos fatos. Eu sigo uma religião antiga e super avançada. É a mais avançada do planeta em todos os sentidos da ciência também. Por mais briga e guerra que já tenham tido, os que têm o Espírito Santo de fato sabem. Não essas coisas aí que ficam discutindo sem saber nada. Eu sou teórico e prático. Por isso que eu sei que esse país está uma herda do mal e precisa de exorcismo. Shalom, Chanukah, paz, Deus e Yahvé.